Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre o fundo imobiliário KNR11, que é a renda imobiliária, trazendo para vocês os principais pontos, entendendo um pouco mais a tese desse ativo, o portfólio como se encontra hoje, os indicadores básicos como vacância, alavancagem, dividend yield, PVP, trazendo aqui de fato um resumo bem atualizado em relação a esse gigante do nosso mercado. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação, esse conteúdo foi solicitado por um dos membros, que é membro tem, dentre os benefícios, a prioridade de solicitar vídeos aqui específicos sobre ativos. Então, aproveito para agradecer aos membros do canal e faço esse convite também a você que gostou desse benefício, a se tornar a partir de R$ 1,99. Se o conteúdo for útil, não esquece o like também. Se você é cotista do KNRI, está de olho para investir nesse ativo, até porque os preços dele, comparado à média, vem sendo aí algo bem interessante. Bom, vamos passar aqui para os indicadores básicos. Nós temos o fundo com R$ 161 de valor patrimonial, negociando quase 20% abaixo do VP. São quase 300 mil cotistas, é muita gente, liquidez muito boa, 4 milhões e meio, 2,8 de representação dentro do índice FIX. Rendimento é o mesmo de sempre, né? A gente já tem um bom tempo com essa faixa de R$ 1 por cota. A gente pode ver aqui o histórico, deixa eu ver quando foi a última vez que teve um dividendo diferente. No mês 9 de 2023, olha o tempo que tem aí que o KNRI só distribui R$ 1 por cota. Então traz aí um resultado bem equilibrado para o cotista ter um pouco mais de noção do que é que deve receber. Quando a gente olha aqui nos últimos 12 meses, 9% de yield. Você olhando esse resultado até parece pouco, mas primeiro, para o padrão KNRI já é um resultado alto, eu diria que normal seria em torno de 8% ou até menos. E segundo, fundo de tijolo, você não está tendo só o carrego de dividendos, você está tendo o carrego do imóvel ser valorizado ao longo do tempo. Os ativos vão sendo reajustados e o rendimento tende a subir. 2024, eu mostrei para vocês aqui, todo ano com R$ 1 por cota, mas antes era 95, que antes era 91, que antes era 81, que antes era 77, que antes era 69, 65 e por aí se vai. Então perceba que ao longo do tempo o rendimento vai crescendo. Então, fundo de tijolo, você não está comprando dividendos só do mês, você está comprando o crescimento desse negócio ao longo do tempo. Dito essa introdução dos indicadores, objetivo do fundo, o que é que a gestão tem como foco aqui para entregar para o cotista? Gerar renda de aluguel mensal através da alocação de portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Isso aqui é bem importante, pessoal. Não é só corporativo, é galpão logístico. Inclusive, ele tem aí, eu vou mostrar já já para vocês no portfólio. Eu não sei se seria a melhor comparação, mas talvez o ALSR fosse um pouco parecido. É um fundo aqui híbrido. Eu gosto bastante da tese de galpões logísticos e eu acho que os prédios corporativos têm muita oportunidade. O KNRI junta as duas coisas e entrega para o investidor. Então você tem aqui os dois segmentos para poder se expor dentro de um único fundo imobiliário. Isso aqui eu acho bem interessante. Não são tantos os ativos hoje que têm essa tese de ter logístico, de ter, por exemplo, lajes corporativas, ou, por exemplo, ter uma parcela em shopping, ter alguma outra coisa. São bem focados em um único segmento. Aqui você tem dois segmentos dentro do mesmo portfólio. Tem algumas movimentações que ocorreram aqui nos últimos meses, mas eu quero passar para vocês aqui os indicadores como se encontra agora. Vacância física primeiro. Eles tinham 2,98, agora nós temos 2,84 de vacância, e olha que nós temos laje corporativa. Na média, a carteira tem 2,8, é quase nada de vacância. O que eu acho que mostra a qualidade do portfólio, porque a média do segmento logístico até que é algo próximo a 3, 4%, mas as lajes corporativas têm uma vacância algo ali mais próximo a 20%. Se você junta as duas coisas, era para se esperar uma vacância maior por conta das lajes. No final aqui, a gente percebe que não é bem assim. A vacância financeira é 5,86%. Por que é que a vacância física é menor do que a financeira? Por questão de desconto, carência de pagamento, algo do tipo assim, do aluguel. Então, isso acaba impactando a vacância física da financeira. O que vai valer aqui vai ser a financeira, que é o resultado mesmo que está sendo recebido no momento. Cota patrimonial de 160, que eu mostrei para vocês. Taxa de administração, nós temos 1,1%. Gestora, que é a Quiné, início do fundo 2010, é um fundo muito antigo mesmo. Aí, o KNRI, se não me engano, é um dos primeiros fundos imobiliários que a gente tem no nosso mercado. Olha a evolução da vacância física e financeira como se encontra. A física vem se mantendo aqui na faixa de 2,6, 2,8, e perceba que a financeira, que chegou a ser 8 em 2024, fechou 24 com 5,8. Então perceba que a vacância financeira ela vai acabar seguindo a física. Olha a diferença aqui. Nós temos a física, nós temos a financeira.
Quem muda, especialmente, é a financeira. A financeira vai seguir a física, de acordo aí as movimentações que ocorrer. Carteira imobiliária, como é o portfólio dele? Portfólio composto por 21 propriedades, o que mostra um grande patrimônio, sendo 13 edifícios comerciais e 8 centros logísticos, apresentando a seguinte divisão de área e receita por tipologia, demonstrando o equilíbrio existente entre a tipologia logística e de escritório, conferindo maior previsibilidade e menor volatilidade no fluxo de receitas de aluguel. Nós temos aqui 53% escritórios, 46% logístico. E aí eu volto para o assunto vacância. Você tem um pouco mais da metade do portfólio dele, ou da receita, vindo de escritório. Mesmo assim, a vacância geral do fundo não é alta. Indicadores, ou melhor, índice de reajuste, nós temos aqui o IPCA, com 69%, e GPM eu já não vejo nem tanta vantagem no momento. Na verdade, raramente você vê um fundo hoje, um inquilino querer reajustar pelo GPM. A maioria prefere mais o IPCA, porque GPM tem muita volatilidade. Receita por estado, quase 70% é no estado de São Paulo, o que eu acho bom, não sei vocês, mas acho que falou em dinheiro no Brasil, acho que o estado de São Paulo seria o principal da história. Rio de Janeiro, 15%, Minas Gerais, 14,72%. Então é bem focado aqui no estado de São Paulo. Se você não acha interessante o estado de São Paulo, aí talvez o KNRI não seja um ativo muito bom para você estudar por conta disso. Tem fundo que é bem focado por região. Tem pessoas, eu acho até interessante, quando você tem um pouco de cada coisa, um pouco de cada estado. O que me incomoda é se for um estado que não seja muito bom. Por exemplo, eu sou da Bahia, mas não vou negar que a receita da Bahia não é a mesma coisa do estado de São Paulo. Então, eu prefiro ter um fundo imobiliário com receita mais no estado de São Paulo, no caso os imóveis, do que na Bahia, pelo sentido de que eu acho que a vacância tende a ser menor. A chance de conseguir melhor preço por metro quadrado e tudo mais, acredito que aumenta. Então, é um fundo bem focado aqui no estado de São Paulo, o que me parece bom, mas se fosse diversificado por todo o Brasil também seria bem interessante. Contratos, nós temos quase metade, metade atípico, típico. Então perceba que o fundo tem metade escritório, metade logístico, metade típico, metade atípico. Não diria metade aqui em São Paulo, porque seria um exagero, mas 70% de São Paulo e os demais estados aqui. Então é bem diversificado mesmo aí por regiões, atipicidade e tudo mais. O prazo médio dos contratos firmados pelo fundo é de 9,4, prazo longo, a média dos contratos aí, sendo que 8 anos é para os escritórios e 11 para os ativos logísticos. Isso aqui é bem interessante mesmo. Contrato de escritório de 8 anos é um prazo bem longo. Geralmente a gente não vê tanto tempo assim nas ações corporativas. O prazo médio remanescente dos contratos do fundo está em 3,86, ou melhor, os contratos firmados, que ficou em 9 anos, 8 anos aqui para os escritórios e 11 para a logística. O prazo médio dos contratos hoje está em 3,86, com 2,8, 2,9 para os escritórios e 4,8 para os logísticos. Então, de fato, aqui vocês podem perceber que esse prazo firmado aqui de 9 anos, 8 anos aqui para as corporativas é algo que você não vê todo dia. A média aqui, que infelizmente fica com algo mais próximo a 3 anos. Para as lajes corporativas, pessoal, não vou negar que eu tenho sempre aquela visão um pouco mais pessimista, porque a economia brasileira tende a ser um pouco mais fraca, 25 pelo menos é o que o mercado espera, e talvez 26. Então, se a gente tem uma economia talvez acelerando um pouco, com juros altos, eu acho que a gente pode ter um pouco mais de atenção aí para esse segmento. Aqui vocês podem ver o cronograma de revisional dos contratos e o cronograma de vencimento dos contratos. Nós temos aqui quase nada para 2025, 5,4%, escritório e logístico. 2026 já começa a apertar um pouco mais, 10% para o escritório, 9% para logístico. Vencimento, ou melhor, a absorção das carências. Aqui a gente tem projeção com incremento das receitas e essa parte aqui de baixo que eu acho bem interessante, vacância do portfólio. A vacância física hoje dos escritórios é 14, a de logística é 0,22. Então, zerado aqui, de certa forma, o segmento logístico, e a vacância do portfólio mesmo fica na parte das lajes corporativas, que foi até o que eu falei, né, há pouco ali, sobre o segmento que eu acho um pouco mais com o pé atrás. Mas, no final das contas, você tem ali aquela parte ali que eles colocam a vacância mais próxima a 5%, que não é um patamar assim de outro mundo. Vacância financeira por segmento. Nós temos aqui escritório do Rio de Janeiro com 80%. E olha aqui o que eu falei do estado, né? Olha a diferença de São Paulo para Rio de Janeiro nas lajes corporativas. O Rio de Janeiro tem um pouco mais de dificuldade para ocupação comparado a São Paulo. E aí nós temos aqui 10% em São Paulo, 7% em Minas Gerais e logístico, que é 1,58%.
Portfólio imobiliário, distribuição dos contratos por setor, nós temos 13 em serviços, 8 financeiro, 23 a comércio, 42% em indústria, bem concentrado aqui na indústria, isso é bem importante destacar, indústria e comércio é mais de 60% da receita dele. O fundo possui mais de 150 inquilinos, trazendo assim uma diversificação para o portfólio. Distribuição dos contratos por locação geográfica, 3 edifícios corporativos, 8 galpões, que foi o que eu mostrei ali há pouco para vocês. E aqui a gente tem a lista dos edifícios, localização, onde é que fica cada coisa, e aqui a gente tem um pouco mais de detalhe. Participação em ativos, tem alguns que ele é 100%, tem alguns que é menor. Por exemplo, esse aqui, o Rocha Verá, o fundo é detentor de 20%. Locatários Votorantim, contrato típico, vacância, por exemplo, desse imóvel 7,9, financeira, nós temos mais um aqui com 9% de vacância. Esse aqui, Diogo Moreira, zero vacância, 100% de participação do fundo. O segundo também aqui com 100% de participação. Vamos ver um pouco mais aqui os logísticos. Aqui a gente tem o portfólio logístico, 100% de participação. Em 7 ativos, apenas um aqui aparece com 90%. Nós temos mais dois aqui também com 100% de participação. E aqui nós temos a alavancagem. CRI, Cabreúva, volume de 150 milhões de reais, IPCA mais 7,25 está até um pouco mais baixo do que o governo paga hoje, então acho uma taxa bem tranquila. Vencimento lá em março de 2036. Receita potencial, informações que eles deixam aqui, como é que fica a receita do fundo, recebida e recorrente. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui para passar para vocês. Quantidade de cotas. Bom, acho que aqui eu consegui passar todos os pontos. Essa alavancagem aqui para o patrimônio dele, deixa eu voltar aqui para o patrimônio para mostrar para vocês. Fundo com 4,5 bi, uma alavancagem de 150 milhões de reais, eu acho uma alavancagem bem tranquila. Um portfólio bem diversificado, bem equilibrado entre logística e lajes corporativas. Para mim, tem um risco um pouco maior nas lajes corporativas, mas, no geral, a gente percebe aí que a vacância vem sendo bem controlada. Bom, pessoal, acho que esses eram os principais pontos de fato que eu tinha para passar em relação ao KNRI. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece do like também, seu comentário, o que é que vocês acharam aí do portfólio. Caso ainda não tenha conhecido, não tenha estudado o ativo aí, o que é que vocês viram aí de relevante. Se é cotista, riscos, exposições, enfim, a opinião de vocês é sempre relevante aqui dentro do canal.